Gente, eu quero compartilhar com você. Fica atento, não sai daí não. Senta nesse sofá aí, nessa cadeira. Para a mão nesse celular, presta atenção. Eu passei aqui para compartilhar algo importante com você. Muito importante. Nós estávamos hoje na biblioterapia, que nós acreditamos no poder da palavra de Deus, no poder que ela tem de curar, de restaurar, de mudar a nossa mente. E hoje foi esse dia de nós estarmos ali, juntas, mulheres, compartilhando. E, bom, hoje nós lemos, meditamos em Mateus, capítulo 15, gente. E entre muitas coisas, teve uma que saltou assim no meu coração, né? Quando os fariseus, eles vão e questionam Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam ali comendo sem lavar as mãos. Os fariseus, eles tinham muito isso, né? De observar a lavagem das mãos, eles não comiam sem lavar as mãos, eles observavam a higiene dos utensílios, então eles eram muito focados nisso, né? E aí, vendo que os discípulos de Jesus não agiam dessa forma, aí eles foram questionar, né? A esse respeito. E aí Jesus vai e exorta eles, né? E diz assim, vocês que invalidam, né? Que violam o meu mandamento. Muitas vezes nós prestamos atenção, damos atenção a tanta coisa pequena, sabe? E passamos por cima de coisas maiores. É como aquele versículo que diz assim, você come um mosquito e engole um camelo, sabe? A gente dá tanta importância ao que não tem importância tanto assim. E aquilo que é realmente importante, nós não nos atentamos. E era sobre isso que Jesus estava falando. E uma coisa que eu achei interessante é que os fariseus, né, eles estavam falando que as pessoas que abrissem mão de uma propriedade, né, vamos dizer assim, para Deus, que ofertasse algo material, elas não precisavam, né, se incomodar com o seu pai e com a sua mãe, né? Chega a dizer assim, que o que vocês podem aproveitar de mim é a oferta ao Senhor. Quer dizer, eu não tenho nada para dar para o meu pai e para minha mãe, porque eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo para Deus. E aí Jesus vem rebater isso. Jesus diz assim, o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com lábios, mas o coração está longe. Por quê? Porque o quinto mandamento é o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. E lá em Efésios vai dizer que é um mandamento com promessa. O apóstolo Paulo também toca nesse assunto. E Jesus vem e toca nesse assunto também, porque para Jesus honrar pai e mãe é coisa importante, que não pode se invalidar, né? E eu sou mãe e eu também sou filha. A minha mãe está com o Senhor Jesus, mas o meu pai ainda está aqui entre nós. E tem duas coisas que o Senhor, ele fala no nosso coração, que a mãe e o pai precisa ser honrado. E honrado, gente, não é ligar de manhã e dizer a benção, tem gente que dá muito isso, né? A benção, a benção. Honrar é muito mais do que isso. Honrar é reconhecer, honrar é cuidar. A Bíblia fala, né, que os filhos têm que cuidar dos seus pais quando eles precisam, né? E os fariseus tentavam invalidar isso, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo em que não se fala mais nisso, né? A mãe, principalmente, ela é vista como uma super heroína, né? Pegamos aquele versículo que diz assim: ainda que uma mãe despreze, Deus não despreza, para mostrar que a mãe tem um amor muito grande, de fato ela tem. Mas a palavra de Deus também diz que essa mãe que ama, que essa mãe que às vezes está disposta a dar a sua vida, né, por um filho, aquela mãe que não esquece, chega um momento da sua vida que ela precisa de cuidado. E quem tem que cuidar é os filhos, né? É os filhos. E hoje nós não vemos muito isso. Graças a Deus ainda temos filhos que cuidam ali dos seus pais. Mas quantos deles, gente, não abriram mão das suas vidas,
de estudar no tempo mais atrás, que era muito mais difícil do que o nosso, para cuidar dos seus filhos, e hoje eles estão em um abrigo. E quero dizer também que cuidar de um pai e de uma mãe, eu tenho pai, não é apenas em questão financeira, porque muitas vezes os pais são até bem-sucedidos, às vezes financeiramente mais do que os filhos. Mas honrar é mais do que isso, sabe? É se importar, é cuidar, é dar atenção, sabe? É isso que o Senhor fala. Muitas vezes, nós como pais, como mãe, nós queremos sempre fazer, sempre cuidar. E o que o Senhor me falar no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, é assim, olha filha, você é mãe, você que é pai, você também precisa de cuidado, né? Porque muitas vezes você se vê só como uma pessoa que cuida, mas todo mundo precisa também ser cuidado, né? E eu não vou falar nem de pai, embora tenha muitas pessoas que honrem os seus pais, mas você vê que o Dia das Mães ainda é comemorado, né? Embora tem pessoas que só lembram de mãe no Dia das Mães, e tem gente que nem no Dia das Mães não lembra, do pai quase ninguém nem sabe, né? Só sabe ter um Dia dos Pais e talvez só lembra do pai naquele dia. Tá pior ainda, né? A honra tá escassa mais ainda. Então, assim, louvo a Deus pelos filhos ainda que honram seus pais. É uma coisa para nós também. Você que tem a sua mãe, você tem honrado a sua mãe, você tem honrado seu pai, né? Às vezes o seu pai, ele não precise do seu dinheiro, não precisa que você compre um remédio para ele, mas você pode dar sua atenção, a sua amizade. O Senhor fala de um relacionamento do filho para com o pai, né? E muitas vezes nós só enxergamos os nossos pais como alguém que tem algo para nos dar, mas o Senhor fala lá no Mateus dos filhos, da honra para os seus pais, cuidar dos seus pais. E ele estava exortando os fariseus a respeito disso, porque eles invalidavam esse mandamento. Volto a dizer que isso está escrito lá em Êxodo, quando o Senhor dá o mandamento, honra teu pai e tua mãe, vem reforçar Paulo, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, e Jesus vem falar agora em Mateus, para não dizer que é coisa da lei. Jesus vem falar, não, vocês estão invalidando o mandamento. Eu não estou fazendo troca, eu não estou mandando ninguém deixar de honrar pai e mãe. Sabe, gente? Às vezes nós temos pais que têm muita dificuldade financeira, às vezes de comprar um remédio, são hipertensos, às vezes diabéticos, e filhos bem-sucedidos que não chegam, às vezes, para comprar aquele remédio, tá? E outras vezes a necessidade não é nem disso. Talvez o pai e a mãe tenha até mais, mas é questão de atenção, de valorizar mesmo, sabe? Existem várias formas de se cuidar de alguém. Às vezes, ouvir alguém é cuidar, é se importar, sabe? E eu vim com essa palavra no meu coração, sabe? Que aquele que cuida também precisa de cuidado, né? E que nós devemos guardar isso dentro do nosso coração. Que nós, como filhos, devemos também honrar. E outra coisa que o Senhor diz, o apóstolo Paulo fala em Efésios, que nós devemos ser obedientes aos nossos pais no Senhor, sabe? Se ele não está pedindo nada que é fora da vontade de Deus, que nós devemos sim respeitar. E a Bíblia não fala em momento nenhum que pai e mãe é perfeito, sabe? Não fala, porque na verdade não é, então a Bíblia não vai falar isso. Ninguém é perfeito, nós vemos que pai e mãe sofrem também emocionalmente. Nós vemos Davi, que com todo o problema que ele tinha, né? Absalão se levantando contra ele, Adonias, Davi, ele chorou muito a morte de Absalão. E Absalão, ele queria a morte do seu pai. E Davi ainda chorou pela morte de Absalão. E nós vimos Agar, que estava numa situação muito difícil e deixou ali, né? Abandonou ali por um momento Ismael para não ver o menino padecer, né? E a Bíblia não diz que com isso o menino ficou traumatizado. Com certeza a mãe que às vezes age assim, não generalizando, porque, gente, a falta de amor está muito grande, mas muitas vezes o que leva
a uma mãe entregar um filho, é a situação que ela tá ali, sabe? Então, cada caso é um caso e precisa ser analisado. Não podemos botar tudo num pacote só. Mas o que ficou no meu coração e que eu vou compartilhar com vocês é sobre isso, que às vezes nós vemos um pai e uma mãe como super-heróis e eles não são. Eles são humanos, têm às vezes problemas emocionais, né? Tem as suas, vamos dizer assim, as suas crises, os seus momentos difíceis de angústia também, muitas vezes de desequilíbrio como qualquer pessoa, mas são pessoas que amam sim os seus filhos e que precisam, né, também ser retribuído, né? Precisam ser honrados. Então é isso. E uma coisa que eu guardei no meu coração, gente, porque assim, na minha adolescência, os meus pais, eu já entendo isso na minha maturidade, por ser humano, na adolescência eu não tenho esse entendimento, eles erraram muito comigo. Mas por que, Rô? Porque é humano, gente. E uma coisa que eu trago para mim, sabe, depois que Jesus me curou de todas as minhas mágoas, de todos os meus maus pensamentos, eu digo assim, e eu nunca errei, né? Eu nunca errei, eu nunca cometi nenhuma falha, nenhum pecado. Então, por que que eu vou apedrejar o outro? É igual aquela passagem, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Então, será que eu nunca fiz nada de errado para me estar condenando os meus pais? Eu acredito que muitas vezes até quando, às vezes, um pai erra, uma mãe erra, tentando acertar, sabe? É a H mesmo, que ela deixou o menino ali, sabe? Então, gente, pai e mãe é humano. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você, sabe, guarda alguma mágoa, se você ouviu alguma palavra que a sua mãe, seu pai soltou de maneira impensada, porque quem nunca, né? Quem nunca ouviu e quem nunca falou. Então, a solução para isso, sabe o que é? É o perdão. É o perdão e seguir adiante. Não deixe que mágoa, ressentimentos venham tomar conta do seu coração. Sabe, a Bíblia diz que tem coisas que contaminam o nosso coração e isso leva à decadência do homem. Contamina o homem. Um coração contaminado traz uma contaminação generalizada para a nossa vida, tá? Mas que Deus nos livre desse mal. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Você que é mãe, você também precisa de cuidar. É claro que você não vai cobrar de ninguém, né? É Deus quem cobra. Ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Então, se os seus filhos não lhe honram, se não reconhecem, é claro, você não vai fazer nada. Mas é importante você saber que você também precisa de cuidado. Às vezes nós queremos cuidar de todo mundo, mas aquele que cuida também precisa de cuidado, tá? E outra coisa é, se você, né, tô falando agora para filhos, assim como eu sou filha, tenho um pai, uma mãe ainda que está aqui entre nós. Minha mãe não está mais entre nós, mas eu tinha um bom relacionamento, uma boa amizade com ela, graças a Deus. Mas o meu pai ainda está, né? E eu sempre guardo isso no meu coração, que eu devo honrá-lo, porque ele é o meu pai. E o meu amor ao meu pai, a minha honra, está acima de todas as falhas que um dia ele possa ter cometido para comigo. Até porque a palavra de Deus diz isso para mim, que eu devo honrar o meu pai. O Senhor nunca disse que o meu pai ia ser perfeito, que ele nunca ia errar comigo, mas ele mandou honrá-lo. E é o que eu devo fazer, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar para você. Eu espero que sirva para você, assim como serviu para mim, sabe, gente? E a chave para um bom relacionamento é o amor e é o perdão, tá bom? Que Deus possa continuar falando no seu coração. Vai lá, ele lá em Mateus 15, tá bom? E eu tenho certeza que assim como Deus falou conosco lá no dia de hoje, ele vai falar ao teu coração, tá? Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau.